Bom dia, pessoal do terceiro ano. Hoje vou estar fazendo a aula 5 de física, né? Então, agora eu vou estar compartilhando a tela com vocês. E vamos lá. Então, hoje é aula 5, tá? E hoje eu não vou passar a atividade para vocês, né? Vou dar um, um espaço para vocês terminarem de fazer a atividade 3, tá? Tá? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar. A Duda. Bom dia, Duda. Vamos lá, pessoal. Então, essa semana eu não posso passar atividade para vocês colocarem a atividade em dia, tá bom? Então, semana que vem eu coloco, na semana que vem eu já posto a atividade, beleza? Então, vamos lá, de novo, né? Muita gente não entrou ainda nas turmas de física, no Google Classroom, né? Aqui está o código para vocês entrarem, tá? Então, hoje, a gente vai continuando falando sobre circuitos elétricos, tá? Que está no caderno do aluno de vocês lá. Então, ó, a gente vai identificar os componentes básicos do circuito elétrico, identificar as grandezas associadas ao circuito elétrico, analisar o tipo de circuito, tá? Então, a gente vai hoje analisar o circuito elétrico em série ou em paralelo, tá bom? Aí agora tem uma atividade para vocês, uma interação com vocês, ó. De maneira geral, os aparelhos elétricos transformam energia elétrica em outro tipo de modalidade de energia. Aí vocês vão relacionar as colunas abaixo associando corretamente o aparelho elétrico à modalidade de energia que transforma. Exemplo, a lâmpada, ela transforma energia elétrica em energia qual? Térmica, mecânica, elétrica ou radiante? Pergunta para vocês. Furadeira, ela transforma energia elétrica em qual? A furadeira, Mecânica? a furadeira tem motor, não tem? Mecânica. O ferro elétrico transforma energia elétrica em Térmica. Térmica. o ferro esquenta. Ventilador, Mecânica e elétrica? térmica. Ele pode ser tanto, o ventilador, ele pode entrar em duas aqui, né? Tanto térmica, né, que ele vai resfriar o ambiente, e o mecânico para o motor. Chuveiro elétrico. Chuveiro. Elétrica A e finalidade do térmica. chuveiro, a finalidade do chuveiro é o quê? Né? Você sai água quente ou você prefere tomar banho de água gelada? Térmica também, né? Térmica também. Então vamos lá. Olha lá o gabarito. Então, ó, a lâmpada é radiante, que ela emite luz. Furadeira, mecânica. Ferro elétrico, térmica. Ventilador, mecânica, mas ele pode ser mecânica e também pode ser térmico, que ele resfria o ambiente, né? O ar-condicionado seria o que resfria, porque o ventilador ele só vai fazer o quê? Só vai circular o ar, ele não vai resfriar o ambiente, né? Então, o mais apropriado é mecânica, que é a rotação do motor. Chuveiro elétrico, né? Térmica, que é a água quente, tá bom? Então, agora a gente vai analisar um circuito elétrico, né? Isso está na página 39 do caderno do aluno, tá? Então, a iluminação artificial é considerada um dos maiores efeitos da revolução causada pelo descobrimento da eletricidade, né? Antigamente não tinha eletricidade e não tinha luz elétrica, né? Então, era tudo vela, lamparina, assim por diante. E que ocorre pela transformação da corrente elétrica em calor e luz, né? Hoje em dia, as lâmpadas não são mais incandescentes, né? Que tinha um filamento no meio, né? Então, hoje a gente tem lâmpada de LED, ainda as lâmpadas que tem nos postes de mercúrio, ela ainda esquenta, tá? E tem outras lâmpadas também, aquelas de refletor, que é feito de vapor, no núcleo dela, ela esquenta também, tá? Agora a pergunta para vocês. Você já parou para pensar o que faz uma lâmpada elétrica funcionar? O que vocês acham que faz uma lâmpada elétrica funcionar? Precisa do quê? Só eletricidade? As lâmpadas de LED. O que tem dentro da lâmpada de LED? São luzes de LED que tem lá dentro, né? Porque quando retiramos uma lâmpada do pisca-pisca, algumas outras lâmpadas param de, né, elas param de funcionar. Então, um exemplo, você tirou a lâmpada lá do pisca-pisca. Ela está ligada em quê? Em série. Quando você tira essa lâmpada, as lâmpadas
para frente, todas vão apagar, né? Espera que tem gente querendo entrar. Bom dia, Kessia. Olha lá, voltando às perguntas, né? Então, a pisca-pisca, quando você tira, as outras na sequência apagam. O que acontece se ligarmos o equipamento na voltagem incorreta? Um exemplo, você tem lá um aparelho que a voltagem é 110. Se você colocar no 220, o que vai acontecer? Vai explodir. Ele queima. Ele vai queimar, né? Normalmente, os aparelhos mais novos, eles são bivolts, né? Então, ele trabalha tanto com 110 quanto 220. Os mais antigos tinham um seletor que você tinha que selecionar entre 110 e 220, né? Então, esses mais antigos não são bivolts. Isso vai acontecer. Alguns têm um fusível, ou ele pode queimar o fusível, ou ele pode queimar o aparelho, né? Dependendo da placa dele, tá? Então, a segunda interação com vocês agora. Observe a imagem ao lado de um experimento realizado por alunos de uma escola, tá? Então, aqui nessa imagem, eles fizeram uma ligação de 3 lâmpadas, né? Aí, o que está acontecendo? Eu tenho 2 lâmpadas acesas e uma apagada. Essa ligação, o que vocês acham que ela é? Em série ou paralelo? Hein? Série ou paralelo? Pode chutar, hein? Paralelo? Paralelo, porque quando você tira uma lâmpada, as outras não apagam. Em série, se você qualquer lâmpada que você tirar aqui, todas vão apagar, né? Aí, eu vou passar um vídeo para vocês, ó, quais são os componentes. Os componentes é o fio, o soquete, né, e as lâmpadas, né? Aí, tá montado aqui é paralelo. Então, eu vou passar um vídeo para vocês agora, que vai explicar certinho o que é ligação em série e paralelo. Por que o brilho dessa lâmpada está assim? Se eu tirar essa lâmpada, a outra continua acesa? Ela apaga? Toda ligação é assim? Você sabe o que é ligação em série e paralelo? Nós vamos explicar para você, então. E aí, galera, beleza? Tive uns vídeos atrás aí que eu falei de resistor, você deve ter visto e tal. E hoje eu queria trazer aqui para nós um assunto que é bem frequente aí nas questões de FUVEST, Enem e tal, que é ligação em série, ligação em paralelo. Mas o que é uma ligação em série e paralelo? E não tem graça, hein, você ficar olhando só naqueles circuitinhos desenhados nem nada. Eu fiz um experimento, a gente aqui do canal Universo Temporal fez um experimento especial para você ver esse negócio. O que a gente vai precisar para isso? Bom, lâmpada, fio e uma tomada aqui ligada em 110. Aí, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na lâmpada que eu vou usar. Essa lâmpada aqui, de 40 watts e tensão de 120 volts. Na verdade, aqui vem 127, mas a gente fala 110. Aí aqui tem uma lampadinha. E aí eu já vou te falar o que a gente precisa para ligar esse negócio. A gente precisa gerar uma tensão aqui, nessa parte metálica, que é o invólucro, e uma outra tensão, uma outra diferença para dar uma diferença de potencial aqui nessa parte, que é metálica, e tem um invólucro preto aqui, que é isolante. Então, eu preciso de uma diferença de potencial ligando esses 2 pontos aqui metálicos. Ó. Aí, o soquete, ele já faz isso, ó. Ele já tem lá dentro uma parte que vai entrar em contato com essa parte metálica aqui do fundo, e a rosca que vai estabelecer o contato com essa parte aqui metálica. Aí a gente rosqueia, para não ter perigo de tomar choque nem nada. Aí vamos ligar primeiro uma lâmpada, ó. Um terminal aqui, aí a lâmpada liga. 40 watts o brilho dessa lâmpada. Bom, agora vamos fazer o seguinte.
Vamos estabelecer aqui uma ligação fazendo assim, usando essa mesma lâmpada. Aí eu vou pegar uma outra aqui. Vou ligar aqui com esse terminalzinho aqui, um jacarezinho, e dar uma diferença de potencial aqui, ó. Então, tem um potencial que está vindo aqui e um potencial que está vindo aqui. Aí, o que será que vai acontecer? Vamos fazer essa ligação aí. Ele ficou menor, tá vendo? Além do brilho ficar menor, tem uma outra consideração a fazer. Primeiro, vamos discutir por que esse brilho ficou menor. Aqui, como eu falei para vocês, está chegando uma tensão elétrica de 110 volts. Aí, essa lâmpada está usando 55 metade e essa lâmpada está usando 55 metade. Como dividiu a tensão, eu dividi aí a diferença de potencial, o brilho dela diminuiu. Essa ligação, além disso, tem isso aqui, ó. A corrente vem por aqui, percorre aqui essa lâmpada, faz o contato, liga, sai por esse fio, liga essa lâmpada e sai aqui nesse retorno. De forma que, quando eu tiro essa lâmpada aqui, a outra apaga. Quando eu tiro essa lâmpada aqui, a outra apaga também. Quer dizer, o brilho ficou menor e quando eu tiro uma lâmpada ou a lâmpada queima, eu interrompo esse caminho da corrente elétrica. Essa ligação está em série. Na ligação em série, a corrente é constante e se uma lâmpada queimar ou uma lâmpada for desosqueada do circuito, aí nenhuma delas funciona. Ligação em série. A diferença de potencial, aí no caso das lâmpadas serem iguais, dividindo uma para a outra. Se eu ligar ainda uma terceira lâmpada, legal a gente fazer essa experiência, ó, ela vai ficar mais fraquinha ainda, olha só. Vou usar esse terminalzinho aqui, ó. Aí nós temos aí a mesma coisa, ó. Eu tenho a corrente elétrica vindo por esse terminal aqui, passando por essa lâmpada, saindo, passando por essa lâmpada aqui, saindo, e passando por essa lâmpada aqui, e voltando aqui por esse terminal. 110 volts, só que agora dividida em 3 lâmpadas, com menor ainda o brilho. Eu tiro essa, as outras apagam. Se eu tirar essa daqui, também as outras apagam. E se eu tirar essa daqui, as outras também apagam. Ligação em série. É claro que na prática é diferente desse desenho aí. Olha que desenho bonitinho aí. Esse desenho aí, a ligação está em série. Uma representação, fica bonitinho. Diferente da prática. Agora vamos desmontar esse negócio aqui e vou mostrar para você como é que é a ligação em paralelo. Eu só vou tirar esse terminal aqui e vou fazer assim, ó, ligar esse terminal nessa lâmpada aqui e esse terminal nessa lâmpada aqui. E aí eu venho aqui, ó, com uma diferença de potencial aqui e aqui, e aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é que agora eu tenho essa tensão aqui de 110. Só que quem está usando 110? Essa lâmpada e essa lâmpada também. Então o que está acontecendo aqui? A tensão ou a diferença de potencial é constante nas duas lâmpadas. Além disso, se eu tirar uma lâmpada, a outra continua acesa. Se eu tirar essa daqui, a outra continua também. Essa ligação está em paralelo. Isso que é uma ligação em paralelo. Na ligação em paralelo, a DDP é constante. Na ligação em série, a corrente é constante. É isso daí. Simplificado assim, você pode ver o desenho aqui, ligação em paralelo, mas aí na prática, a gente vê que não é bem assim. Preparamos esse vídeo aí, espero que tenha ajudado vocês. Vamos ver se dá sorte de cair nas questões aí que você tem aí pela frente. E vamos que vamos. Assinem o nosso canal, dê um like. Bom, pessoal, perceberam que como funciona a ligação em série e a ligação em paralelo, né? Alguém tem dúvida ainda? Professor, na ligação em série, a ligação é constante? A corrente é constante, tá? Mas, quer ver? Agora eu vou utilizar um simulador, né? Ele fez lá utilizando soquete e lâmpada, tá? Aqui eu vou utilizar o simulador para
mostrar para vocês como que são as duas ligações, tá? Então, vamos lá. Vocês podem acessar, tá? No FET Colorado lá. Então, agora a gente vai fazer uma ligação em série, né? Então, uma ligação em série, eu preciso do quê? Eu preciso de uma energia, né? Um pedaço de fio, outro pedaço de fio. Então, vamos lá. Aí, a ligação em série, como que é? Eu preciso do quê? Da lâmpada, não preciso? Então, vou colocar uma lâmpada aqui e vou ligar a primeira lâmpada. Aí, eu vou precisar de outra lâmpada, não vou? Então, venho aqui e ligo essa outra lâmpada. Agora, eu preciso fechar o meu circuito aqui, né? Então, venho aqui. O que está acontecendo? Eu tenho duas lâmpadas, o brilho é pouco, né? Deixa eu tirar aqui, ó, mostrar para vocês. Ó, uma lâmpada, qual que é o brilho de uma lâmpada? É forte, não é? Então, agora eu vou tirar aqui e vou acrescentar mais uma lâmpada. Vocês vão ver a diferença do brilho dessa lâmpada. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mais uma lâmpada aqui. Vou vir aqui, coloco mais uma lâmpada aqui. O que aconteceu? O brilho não está diminuindo? Sim ou não? Sim. Professor, então, ou seja, na ligação em série, quanto mais lâmpadas, menor o brilho. E na paralela, quantos mais lâmpadas, maior o brilho. Não, vai continuar, não. Na paralela, ó, em série. Por que que em série acontece isso? Porque, por exemplo, eu tenho lá 110 volts, não tem? Então, quando eu tenho três lâmpadas, eu vou pegar 110 e dividir por 3. Então, a energia que está passando aqui nessas lâmpadas vai ser menor. Por isso que o brilho é menor. Porque a tensão, que é a energia que está passando no meu circuito, é dividido pelas três lâmpadas. Se eu colocar 4, você vai pegar 110 e dividir por 4. Então, a energia que está passando nas lâmpadas é menor. Entendeu? Esse que é o segredo da coisa. Agora eu vou fazer uma ligação em paralelo, tá? Então vamos lá, agora a ligação em paralelo. Como que eu faço a ligação em paralelo? Então eu vou precisar novamente da pilha, que é a energia, né? Então agora eu venho e coloco uma lâmpada aqui. Aí essa lâmpada tem que estar ligada, né? Então vamos ligar ela aqui. Olha o brilho dela. Grande, né? Vamos colocar mais uma lâmpada para ver o que acontece? Vou colocar mais uma lâmpada aqui. Vamos ver o que acontece com o brilho dela. Tá errado, peraí. Embaixo. Em cima. O brilho diminuiu? Não. Não. Vou colocar mais uma lâmpada. Eu sou teimoso. Vou colocar mais uma lâmpada aqui para ver o que acontece. Então, estou colocando mais uma lâmpada aqui. Vamos ver se o brilho dela também vai diminuir. Diminuiu? Não. Não. Então, qual que é a diferença da ligação em série e paralelo? A ligação em série, a quantidade de lâmpadas que você está colocando, ela vai dividir pela a energia que está entrando no meu circuito lá, que é a voltagem. Em paralelo, não. Em paralelo vai ser, está passando 110 nessa lâmpada, 110 nessa, então todas as lâmpadas vai receber a mesma energia, né? Perceba que os elétrons estão passando em todo o circuito aqui. Então, essa ligação em paralelo,
ela não divide a tensão, que é a energia que está no meu circuito. Então, em paralelo, ela não divide a energia. Essa que é a diferença. E também a luminosidade dela continua a mesma, para as 3 lâmpadas, né? Se eu colocar 4, 5, todas vão ficar com a mesma luminosidade, tá bom? Então, a diferença basicamente é essa, a luminosidade, né? E a energia que está sendo dividida. Em paralelo, essa energia vai ser a mesma que está entrando no meu circuito. E na ligação em série, essa energia ela está sendo dividida com as lâmpadas. Se eu colocar 2, então 110 dividido por 2, 55. 110 por 3, 110 por 4, 110 por 5. Então, por isso que a luminosidade dela vai diminuindo, porque a energia que está passando naquelas lâmpadas em série é menor. Então, aqui em paralelo, a energia é a mesma, tá bom? Então, vai diferenciar o quê? A energia que está passando na lâmpada, que a gente chama de diferença de potencial, que é a tensão, a energia do circuito, e a luminosidade, tá bom? Alguém tem dúvida sobre o simulador? E na paralela, se você tirar uma lâmpada, as outras não vão apagar. Não. Se você tirar essa lâmpada aqui, vou tirar essa lâmpada aqui, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Ó. Tirei a lâmpada. Só que eu tenho que ligar, não tem? Só que aí deu curto-circuito. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Aí, tirei. O brilho continuou mesmo? Uhum. Sim. Então, não interfere. Qualquer lâmpada que eu tirar, as outras funcionam. Tá bom? Então, o simulador foi isso aqui. Agora vamos voltar no PowerPoint. Tá? Quem quiser fazer esse simulador, utilizar, o endereço está aqui embaixo, tá? Está disponível lá para qualquer um entrar lá no FET Colorado, né? Tem vários simuladores lá. Então, essa aqui vai ser uma atividade que eu vou passar para vocês na semana que vem, tá? Ligação em série. Então, aqui eu tenho a figura 1, a 2 e a 3. Então, a figura 1 tem uma pilha de 1,5 V. A 2 tem 2 pilhas de 1,5 V, que vai dar 3, né? Só com uma lâmpada só. Aí tem a figura 3, que tem 2 pilhas e 2 lâmpadas. Essa ligação está sendo feita o quê? Em série ou paralelo? Em série? Aqui, ó. Em série. Beleza? Então, agora vamos fazer uma interação. Vocês vão responder isso na semana que vem, tá bom? Agora tem uma ligação em paralelo. Aqui, ó. Paralelo com 2 lâmpadas e outra com 3 lâmpadas, tá? Então, essas questões vocês vão responder na semana que vem, tá? Agora vem uma questão do Enem. Vocês querem olhar aqui ainda? Ó, qual o tipo de circuito montado? Paralelo, não é? Sim. Aí vocês vão olhar. Depois vocês vão na atividade que eu vou passar para vocês semana que vem. Figura 1, quantidade de lâmpadas, 1. Figura 2, 2 lâmpadas. Figura 3, 3 lâmpadas. Quantidade de pilha. Aqui, ó, tem só uma, né? Aí a tensão do circuito. Quando é em paralelo, a tensão continua a mesma, né? Ela não muda. Somente em série que você vai dividir a energia que está no circuito. Bom? Ó, agora é uma questão do Enem, caiu lá em 2016, que está relacionado com o que eu estou falando com vocês. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com as seguintes especificações técnicas. 6 volts, né? Então, uma lâmpada de 6 volts, de potência 12 watts, tá? Em um conjunto de 4 pilhas. Então, são 4 pilhas de 1,5 volt. Se eu tenho 4 pilhas de 1,5 volt, 1,5 vezes 4 dá 6, não dá? Aí, qual associação faz com que a lâmpada produza um maior brilho? Aí eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual que vocês acham? A A, a B, a C, a D ou a E? Eu vou deixar também na atividade para vocês da semana que vem. O que vocês acham? Qual lâmpada que vai dar o maior brilho aí?
Lembrando da Se ligação... responder só na atividade, também vai ganhar ponto? Oi? Responder só na atividade também vai ganhar ponto? Vai, se tiver certo. Não adianta você, né? Depende se você responde, tá errado, né? Porque eu não vou dar resposta para vocês hoje. Então, eu só estou mostrando para vocês já terem uma noção já. Então, o que que vocês vão ter que lembrar aqui das ligações em série? Então, ligação em série, o que que acontece? A energia vai estar sendo dividida, né? A ligação em paralelo, continua a mesma voltagem, tá? Então, pensa nisso, né? Então, aqui eu tenho o quê, ó? A gente chama de associação mista aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essas três estão em paralelo, então eu tenho 3 pilhas em paralelo e uma em série, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 ligadas em série, em cima e embaixo. Aí elas são ligadas em paralelo aqui. Na letra C, eu tenho todas ligadas em série. Aqui eu tenho 2 ligadas em paralelo e mais 2 ligadas em paralelo. Aí aqui, na letra E, eu tenho todas ligadas em paralelo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas lâmpadas eu tenho aqui? É uma lâmpada? É uma lâmpada, não é? Se eu tenho uma lâmpada, a voltagem vai ser dividida? Não. 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 Então, o que que vocês vão ter que olhar nesse exercício? De que maneira estão ligadas as pilhas para que essas pilhas forneçam exatamente o total da carga dela, que é 6 volts, tá? Então, vocês vão ter que pensar nesse sentido, tá bom? Então, esse é o desafio do Enem, para vocês não respondam agora, tá? Vocês vão responder na atividade da semana que vem. Então, o que que vocês vão ter que olhar? Qual dessas associações de pilhas, né? Porque a gente está fazendo... A pilha não é um gerador de energia? A pilha fornece energia, ela é um gerador de energia. Então, qual dessas 5 associações, qual delas que vai fornecer 6 volts? Então, vocês vão analisar com calma, tá? Porque é uma lâmpada só. Como eu tenho só uma lâmpada, ela não vai dividir a energia do meu circuito. Se eu tivesse 2, aí sim. Então, vocês vão ter que pensar a respeito disso. Qual dessas associações vai me fornecer a energia total, que é os 6 volts, né? São 4 pilhas vezes 1,5 vai ser 6, que é a tensão total do meu circuito, que é 6 volts. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Daí eu... Nesse caso do Enem, ele é só uma análise das pilhas ou tem alguma conta para fazer que chegue no resultado? Não, não tem conta para fazer. Você vai ter que analisar o tipo do circuito, né? Como que está feita a ligação. Né? Não, nesse exercício não tem conta para fazer. Nesse exercício você vai olhar o tipo de circuito e lembrar o quê? Que cada pilha não é 1,5, então cada pilha é 1,5 volt. Então você vai ter que lembrar da associação de pilhas, que nada mais é que elas estão ligadas em série e outras ligadas em paralelo. Como que eu ligo essas pilhas que elas forneçam a energia total do meu circuito, que é 6 volts. Tá? Então, vocês vão ter que analisando a ligação em série ou paralelo. É isso que vocês vão ter que fazer. Tá? Aí, na semana que vem, quando vocês... depois que vocês enviarem as respostas para mim, eu vou dar a resposta para vocês, né? Eu vou dar um prazo para vocês enviarem a atividade, aí eu vou fazer a correção e explicar o porquê da alternativa que vai ser a correta. Tá bom? Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Tranquilo? Aí na semana que vem, eu vou estar... Deixa eu parar o compartilhamento, tá? Deixa eu parar a gravação.